Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Uso emergencial da Anvisa autoriza, então, o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca contra a Covid-19. Depois da aprovação, enfermeira de São Paulo se torna a primeira brasileira a tomar dose do imunizante. Ministro da Saúde e governadores acompanham distribuição da vacina para os estados. Após acordo, campanha nacional de imunização é adiantada para hoje. Veja também, a G-Rural indica que colheita de soja no Brasil tem ritmo de trabalho mais lento das últimas 8 safras. Economia chinesa tem o menor crescimento em 44 anos. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. O Mercado e Companhia já está no ar. O ritmo de colheita da safra de soja 2021 é o mais lento das últimas 8 safras. Os dados foram divulgados hoje pela G-Rural. De acordo com a G-Rural, a colheita da safra de soja 2021 chegou a 0,4% no Brasil contra 1,8% registrado há um ano. A consultoria aponta que o atraso no plantio influenciou no ritmo de colheita. Segundo a G-Rural, Santa Catarina lidera os trabalhos, seguida de Mato Grosso. Ainda de acordo com a consultoria, as temperaturas têm favorecido o desenvolvimento da safra em janeiro, mas ainda há irregularidade em pontos do Rio Grande do Sul, Maranhão, Tocantins, Bahia e Mato Grosso. E sobre o cenário da safra no Brasil, a gente conversa com Adriano Gomes, que é analista de mercado da G-Rural. Uma boa tarde. Como a gente viu, o ritmo de colheita é o mais lento das últimas 8 safras. O que isso representa para o cenário da safra 2021 no Brasil? Seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde, Cristina, boa semana a todos. Bom, isso em termos de produção, isso representa muita coisa, viu, Priscila? A gente teve sim um início do plantio da safra brasileira muito lento, prejudicado aí pela irregularidade das chuvas e também aí pelas temperaturas elevadas em algumas regiões. Porém, né, mesmo sendo plantada um pouco mais tarde, a soja ainda tem aí um excelente potencial e foi plantada dentro da janela ideal. O que a gente vem vendo a cada ano, nos últimos anos, né, é que o plantio da soja ele ocorre de forma mais antecipada, tradicionalmente, para liberar aí uma janela mais favorável para o milho safrinha no início do próximo ano e também aí para o algodão. Então esse resultado ele já era esperado, né, levando em conta essa falta de chuva em alguns estados, tanto lá no início do plantio, quanto agora, que a gente viu que algumas áreas do Mato Piba, por exemplo, ainda sofrem com essa irregularidade. Exatamente. Para a gente ter uma ideia, tradicionalmente, a soja que é plantada dentro do mês de setembro é a soja que colhe aí nas 2 primeiras semanas de janeiro. Em Mato Grosso, segundo os dados aqui da G-Rural, até o final de setembro de 2020, apenas 3,5% da área de soja havia sido plantada em Mato Grosso, contra uma média de 10% em relação à média de 5 anos. Também houve um atraso bem grande aí no Paraná. O Paraná terminou setembro com 4% da área plantada contra 20%, que é a média de 5 anos. Então a gente está aí numa safra bem tardia. No Mato Grosso, a colheita deve começar a ganhar um pouquinho mais de ritmo nessa virada de janeiro para fevereiro. E aqui no Paraná, a colheita aí deve começar a engrenar um pouco mais apenas aí na segunda quinzena do mês de fevereiro. E como você bem disse, a gente está numa safra tardia, algumas regiões aí com chuvas bem irregulares, principalmente no Mato Piba, porém aí durante esse final de semana, tanto o Mato Piba quanto o Rio Grande do Sul e também Mato Grosso, Oeste do Paraná, receberam boas chuvas que são aí excelentes, que vieram em excelente hora para as lavouras que estão enchendo o grão, já que tem pouquíssima soja em maturação nessas regiões. Você mesmo falou, então, que essas pancadas, né, que aconteceram principalmente agora no último fim de semana, têm favorecido, né, o desenvolvimento da safra. E agora, daqui em diante, com a diminuição que a gente vai ver da chuva, o que você vê para Mato Grosso? A gente vai ver um ritmo mais acelerado nessa colheita, por exemplo? Olha, a expectativa é que ainda fique lenta essa colheita durante o mês de janeiro e comece a ganhar um pouco mais de ritmo da primeira semana de fevereiro e a partir só na segunda quinzena de fevereiro que os trabalhos
devem ganhar ritmo, né? Se a gente também olhar para o histórico de plantio, 1/4 da área de Mato Grosso, da soja, foi plantada durante o mês de novembro, e essas áreas aí estão enchendo grão e estão sendo favorecidas aí pelas chuvas que caíram aí durante esse final de semana. Só lembrando que algumas áreas de Mato Grosso, principalmente da região leste e também na 163, ficaram aí por volta de 15 dias nesse início de ano com estiagem. Então essas chuvas aí vieram em excelente hora. Pois é, a chuva não aconteceu para todo mundo, né? Na mesma quantidade. Enquanto a G-Rural estima a produção da safra de soja 2021? Olha, a última revisão feita pela G-Rural calcula a safra de 131,7 milhões de toneladas, 5,5% maior que a temporada 19/20, e com uma área recorde de 38,3 milhões de hectares. Na nossa última revisão durante dezembro, a gente até fez aí um corte na produtividade média de Mato Grosso devido à estiagem, principalmente no início da safra, que causou aí alguns problemas, né, de stand de plantas nas áreas mais precoces, principalmente naquelas áreas que vão ser semeadas aí com algodão, e o produtor teve que plantar mesmo com pouca umidade no solo. Adriano, falando um pouco agora da safra de milho. Para o milho verão, foi registrado uma quebra, né? Foi registrada uma quebra em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, devido a uma estiagem que, inclusive, foi recorde. Você também atribui a isso? Sim, a gente teve uma estiagem aí muito severa na região, principalmente na região noroeste do Rio Grande do Sul e oeste catarinense, em um período crítico para as lavouras de milho que estavam aí enchendo o grão e polinizando. Lembrando que nessas regiões o milho é plantado em meados de agosto, aí as primeiras áreas. Então, a G-Rural calcula uma produção de 18,9 milhões de toneladas para o centro-sul do Brasil, uma queda de 4% em relação à temporada passada. Lembrando que na temporada passada o Rio Grande do Sul também teve uma queda de produção no milho verão. O Brasil, então, usando os dados da Conab para Norte e Nordeste, a gente calcula o Brasil com produção potencial de 24,7 milhões de toneladas, com queda de 3,6% em relação à temporada passada. Adriana, a gente sabe que uma coisa é o calendário agrícola e outra coisa é o calendário da chuva, que na verdade dá só para a gente prever, mas não dá para dizer exatamente assim, começar quando o produtor quer. Eu te agradeço bastante aqui a sua participação, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Priscila, sempre à disposição, uma boa semana a todos. Os brasileiros tiveram um sinal de alento ontem, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovar por unanimidade o uso emergencial da Coronavac, vacina desenvolvida pela Universidade e também da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19. A reunião da agência durou mais de 5 horas e o último voto foi do presidente da Anvisa, o médico e contra-almirante Antônio Barra Torres. Ao encerrar o encontro, Torres disse que é preciso confiar na agência e nas vacinas que forem certificadas. Os diretores autorizam o uso emergencial da Coronavac, que vai ser fabricada e distribuída no Brasil e pelo Instituto Butantan. Atualmente é o único imunizante contra a Covid-19 com estoque no Brasil. A ideia é que 6 milhões de doses sejam disponibilizadas ainda em janeiro. Segundo atestou a Anvisa, a eficácia da vacina para evitar a manifestação da doença é de 50,39%. Já a vacina de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, registrou eficácia de 70,42% de acordo com a Anvisa e também teve uso emergencial aprovado por unanimidade neste domingo. No entanto, a importação das doses prontas foi adiada pelo governo da Índia, que alegou problemas logísticos. A expectativa é de que, além das 2 milhões de doses prontas, a Fiocruz receba ingrediente para fabricar cerca de 100 milhões e 400 mil doses neste primeiro semestre. E logo após a aprovação da Anvisa, o governo de São Paulo aplicou a primeira dose de vacina contra a Covid-19. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira a receber a vacina. Mônica faz parte do grupo de risco para a doença e atua na linha de frente contra a Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Outros profissionais da saúde também foram vacinados. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e governadores participaram hoje de um ato simbólico em Guarulhos, São Paulo, para a distribuição das doses da Coronavac aos estados brasileiros.
No encontro, houve um acordo para que a vacinação em todo o país comece às 5 horas da tarde desta segunda-feira. E quem traz os detalhes desta distribuição é a repórter Paola Cuenca, direto de Brasília. Boa tarde, Paola. Como é que vai ser realizada a campanha de vacinação? Seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A campanha de vacinação ela vai funcionar de maneira diferente a cada estado brasileiro. Como você mencionou, essa manhã houve uma reunião ali com os governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em que houve também o início da distribuição dessas 6 milhões de doses de vacina para todo o país. Bom, e com essa distribuição, os estados vão receber as doses de maneira proporcional à população de cada estado e, a partir daí, os governos eles vão ter planos logísticos diferentes, modos diferentes de distribuição para que esses imunizantes cheguem até as regionais de saúde, as salas de vacina, a todos os municípios ali de cada unidade federativa. Essa fala do ministro Pazuello no início da manhã, que marcou essa distribuição, ela foi também acompanhada pela imprensa e a nossa equipe do Canal Rural preparou um resumo do que foi debatido nesse encontro logo às 7 horas da manhã de hoje, segunda-feira. Alguns governadores e o ministro da Saúde acompanharam a separação das doses da vacina Coronavac aos estados. De acordo com informações do Ministério da Saúde, nesta manhã foi realizada a distribuição de 4.600.000 doses. Durante o evento, Pazuello destacou que o Brasil é referência em vacinação e continuará sendo. A logística dos imunizantes conta com caminhões e aviões da Força Aérea Brasileira. Além dos aviões da FAB, aeronaves das companhias aéreas particulares também vão fazer o transporte gratuito da vacina para as capitais brasileiras. Após a chegada dos imunizantes às capitais, a distribuição passa a ser feita por cada estado com apoio do Ministério da Defesa. Inicialmente, a largada para a vacinação nacional estava planejada pelo Ministério para quarta-feira, dia 20. Mas, após acordo hoje com os governadores, a campanha vai começar ainda nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde. É importante a gente mencionar que nessa primeira fase da vacinação, com essas doses que estão sendo distribuídas aos estados brasileiros, o grupo prioritário que vai ser imunizado vai ser o de trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais que estejam institucionalizadas, ou seja, idosos que estejam em abrigos, pessoas com deficiência também institucionalizadas e os indígenas, que estejam em aldeias ou reservas destinadas, claro, para a população indígena. Esses são os grupos prioritários para essas primeiras doses de vacina. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também mencionou que, pela agilidade que está sendo planejada da aplicação dessas vacinas, o Brasil logo deve se tornar o segundo na corrida para ter mais pessoas imunizadas contra a Covid-19 entre os países do mundo. Além disso, ele garantiu que hoje o Instituto Butantan deve receber um ofício da Anvisa pedindo para acelerar o envio de autorização do pedido para que sejam feitas mais vacinas aqui no Brasil, mais 2 milhões de doses da vacina da Coronavac, para, claro, aumentar cada vez mais os estoques. Porque agora a gente está falando de uma primeira leva das vacinas, mas claro que para atingir todos os grupos prioritários e também toda a população ainda vão diversos meses. Tanto que o próprio ministro Eduardo Pazuello mencionou que essa distribuição das vacinas não vai garantir que a máscara possa deixar de ser usada e outras medidas como o distanciamento social, elas ainda são válidas por muito tempo, até que haja toda a imunização. E quando a gente fala que vai ser diferente essa distribuição para cada estado, por exemplo, eu aqui que estou em Brasília, no Distrito Federal, dentro do estado de Goiás, Goiás recebeu as doses da vacina já agora no final da manhã, vindas de Guarulhos, e a primeira cidade a fazer a imunização vai ser Anápolis. Foi a cidade escolhida pelo governador Ronaldo Caiado porque foi Anápolis quem recebeu os brasileiros que vieram da China, da cidade de Wuhan, lá no início da pandemia, no início de 2020. Por isso, Anápolis, então, vai ser homenageada tendo essa primeira pessoa imunizada no estado de Goiás. A previsão é de que até quarta-feira, todas as cidades de Goiás possam já ter a distribuição. As vacinas vão para as regionais de saúde e são os municípios que precisam buscar nas regionais de saúde. Existe também a previsão de que os profissionais façam a imunização das pessoas fora dos muros ali das salas de vacina, possam ir até quem esteja mais afastado para até evitar que haja conflitos para que a população receba a imunização. O Paraná é outro estado que também pensou a logística de uma maneira diferente. Já para eles, existem 3 aviões e 1 helicóptero que estão já preparados, além de caminhões, para fazer toda essa distribuição
para o estado, nas cidades do interior. Os aviões devem ser usados para aqueles locais que estão mais afastados, de difícil acesso. Também para garantir que em 48, 72 horas, todas essas doses já estejam distribuídas no estado. Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite até mencionou que hoje mesmo vai haver um ato simbólico dessa primeira vacinação em Porto Alegre. Uma técnica de enfermagem deve ser a primeira pessoa vacinada ali no estado do Rio Grande do Sul, como apurou a nossa equipe de reportagem. E em São Paulo, como nós já vimos, já houve uma primeira imunização ontem, mas a distribuição das vacinas, principalmente para os hospitais e escola, para conseguir fazer a imunização dos trabalhadores da saúde no estado de São Paulo. E com isso, seguimos acompanhando, claro, porque é um processo que ainda vai ser bem duradouro, viu, Priscila? Distribuição, vacinação e cada vez mais produção de vacinas para que toda a população consiga ser imunizada. Paola, a gente sabe que o caminho é longo, que a gente vai ter que correr bastante, ter paciência, mas pelo menos já foi dada a largada. Muito obrigada. A vacinação contra a Covid-19 também deve começar hoje em Mato Grosso. A informação foi confirmada pelo governo do estado. Vamos voltar a Cuiabá. Patrone, já há uma previsão de quando a vacina começa a chegar nos municípios do interior do estado? Oi, Priscila. Bom, segundo o governo do estado, a informação oficial é que assim que essas doses chegarem, hoje a previsão, a gente tem um fuso horário que vale lembrar, né? Por isso a gente não vai obedecer aquele horário previsto pelo Ministério da Saúde, né, de 17 horas. Aqui, então, em Mato Grosso, a previsão é de que são 65.700 doses aproximadamente que virão nesse primeiro lote. Cheguem aqui no estado por volta de 4h30 da tarde e aí essas doses serão encaminhadas para o centro de distribuição do governo do estado aqui mesmo em Cuiabá. A partir de então, a primeira vacinação, né, o início será dado. A previsão do governo do estado é que leva em torno de 2 horas para esse deslocamento e até essa chegada, então não há confirmação exata do horário em que a primeira pessoa de Mato Grosso será vacinada. A informação oficial do governo é de que a partir de amanhã, nas primeiras horas da manhã, essas doses, né, a distribuição começa a ser feita para os municípios. Como vai ser feito isso? Primeiramente, serão repassados os lotes, né, as doses, para 14 polos regionais, né, espalhados pelo estado, e a partir da chegada nesses polos, aí sim a distribuição será feita para os municípios, né? A gente não sabe ainda, não há uma informação concreta se os municípios começam já a receber amanhã, mas provável que entre o fim da tarde de amanhã e o início da quarta-feira, mas a logística, segundo o governo do estado, já está toda desenhada e apta para que essa vacina chegue o quanto antes nos municípios aqui de Mato Grosso. Há inclusive a disponibilização de 6 aeronaves, né, do Centro de Operações aqui do estado, da Força Aérea, justamente para que possa dar apoio a esse trabalho logístico aí, caso seja necessário. Bom, assim que essas vacinas chegarem ao interior do estado, claro, a vacinação terá o start, né, dado, será o sinal verde, justamente obedecendo os grupos prioritários. E as entidades aqui começam a repercutir, né, o tema, né? A FAMATO, né, e o Senar se posicionaram hoje dizendo que a aprovação das vacinas cria sim um alento, mas que não é momento de baixar guarda. Vamos ver o que disse então o vice-presidente da FAMATO, que é superintendente do Senar aqui em Mato Grosso, Francisco de Castro. Olha só. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo da pandemia. Agora que a vacina foi aprovada, é importante que o meio rural, que vem produzindo e trabalhando todo esse tempo, sem nenhum prejuízo à nossa atividade, mantenha a cautela, vacine os nossos idosos, as pessoas com comorbidades, prioritários. Quando chegar a vez da vacinação, a gente tem que ter a consciência de que é importante a gente fazer parte desse momento para fazer o máximo esforço para que essa pandemia se esvaia o mais rápido possível. A aprovação da vacinação cria um alento, deixa a gente com aquela sensação de que agora as coisas vão começar a melhorar, mas ainda tem um caminho razoável para percorrer até que realmente a gente possa dizer vencemos essa doença, essa pandemia. Então nós estamos vivendo o pior momento, no meu ponto de vista. A pandemia está vigente na sua forma mais forte até o presente momento. Então, vamos, né, agora com essa esperança renovada da vacina, manter a cautela, continuar com os protocolos sanitários individuais e entender que logo, logo isso aí vai fazer parte do passado.
Pois é, o alerta tem que ser mantido, aliás, reforçado no momento em que a gente vive aqui no estado, né, o início da colheita da safra de soja, consequentemente do plantio da segunda safra, onde há contratação de muita gente de fora, né, de outros estados. A movimentação no campo aumenta, por isso é importante que, de fato, os produtores, né, reforcem os cuidados, aquelas orientações básicas, né, de higienização, de testagem, justamente para garantir aí que as fazendas possam seguir os trabalhos, né, sem nenhum tipo de interrupção em função de novos casos aí da Covid-19. Priscila. Obrigada, Patrone. Até mais. Ribeirão Preto é uma das principais cidades agrícolas do estado de São Paulo e cedia a maior feira de tecnologia do agronegócio do Brasil. Lá, a vacinação também começa hoje. E para saber da campanha por lá, eu vou conversar agora com o Antônio Duarte Nogueira, que é prefeito da cidade. Uma boa tarde. A previsão de quando os produtores rurais vão receber a vacina? Seja bem-vindo. Acho que a gente está sem a ligação do prefeito. Depois a gente tenta novamente, então, falar com ele, que é super importante a gente falar também com os representantes. Você está me ouvindo, prefeito? Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo bem. Ah, ótimo. A gente quer saber da previsão de quando os produtores rurais vão receber a vacina. Muito importante. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. O Plano Municipal de Imunização de Ribeirão Preto segue o Plano Estadual de Imunização, que num primeiro momento vacinará os profissionais de saúde, setor público, privado e filantrópico. Aqui em Ribeirão Preto, esse grupo tem 32 mil pessoas, e também as pessoas com mais de 60 anos de idade. Esse grupo tem outros 118 mil indivíduos. Então, um total de 150 mil pessoas nessa primeira etapa, e esse é o público-alvo, incluindo também as pessoas institucionalizadas, que são aquelas que estão em instituições de longa permanência de idosos. Aqueles idosos que fizerem parte da zona rural e que se enquadrarem nessas faixas serão vacinados entre os dias 19 de janeiro, amanhã, começa às 9 horas da manhã, e segue essa vacinação até o dia 16 de março, com as 2 doses em todos esses grupos. Prefeito, as doses já chegaram aí em Ribeirão Preto? Elas estão a caminho, elas saíram de São Paulo agora na hora do almoço e tem uma previsão de chegar ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto por volta das 17 horas e 30 minutos. Tá certo. Como que você enxerga agora esse passo a partir de agora? A gente teve um ano cheio de interrupções, né, das feiras, o agro é feito de muitas feiras, de compartilhar conhecimento, a gente vive disso. Qual que é o seu sentimento agora, dada a largada dessa vacinação? Como que você se sente a respeito disso? Bom, os principais eventos do Brasil, do agronegócio, e aí inclui-se o principal, que é a AgriShow, que aconteceria no ano passado, ela acabou não acontecendo, e esse ano ela se realizará nos dias 21 a 25 de junho. Os organizadores já estão se preparando para fazer a abertura na feira no dia 21 de junho. Com a vinda da vacina, isso torna ainda mais seguro o deslocamento dessas pessoas, a vinda de comitivas internacionais de dezenas de países, e isso nos dá mais tranquilidade para poder realizar eventos dessa magnitude com mais tranquilidade sanitária. Então, agora a vacina está pronta, a vacina está certificada, ela já está sendo produzida, distribuída. Agora é atingir as centenas de milhões de doses que nós precisamos para poder fazer a vacinação em 2 doses no maior número possível de brasileiros. Tá certo, conversamos com o prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira. Eu agradeço a sua atenção aqui com o Mercado e Companhia e até mais. Até mais, uma boa semana para todos. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.